Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de NR10. Eu sou o professor Hugo Ferreira, estou aqui com o Thales Arifa, fazendo a nossa parte de interpretação em Libras. Eu estou aqui, pessoal, para poder apresentar para vocês mais um conteúdo envolvendo a norma regulamentadora número 10. Esse conteúdo desta aula é um conteúdo complementar à própria norma. Durante todo o decorrer do nosso curso, nós tratamos um pouco de alguns conteúdos que têm a sua origem justamente em outras normas, como a NBR 5410, né? Trazemos várias informações justamente dela. E nós preparamos justamente essa aula aqui agora para explicar um pouco mais o que são cada uma dessas normas, os seus objetivos, né, e o conteúdo base delas, ok? Então, isso nós vamos explicar para que vocês tenham também o interesse, para instigá-los a buscar maiores conhecimentos envolvendo essas normas que complementam a formação de eletricistas que vocês estão aqui, né, complementando. Perfeito? A primeira norma que eu vou abordar para vocês, vamos lá, vou colocar aqui para vocês visualizar de novo, é a norma NBR 5410. A norma NBR 5410, ela trata justamente sobre instalações elétricas de baixa tensão. O objetivo desta norma é justamente estabelecer as condições que as instalações elétricas de baixa tensão devem satisfazer a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Esta norma aplica-se principalmente às instalações elétricas de edificações residenciais, comerciais, público-industrial, de serviço, agropecuário, hortigranjeiro e dentre outras também. A sua aplicação é justamente em áreas descobertas das propriedades externas às edificações, reboques de acabamentos, que são os trailers, locais de acampamento, né, campings, marinas e instalações análogas, canteiros de obras, feiras, exposições e outras instalações também temporárias. Aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal, presta atenção, igual ou superior a 1000 volts em corrente alternada, com frequência inferior a 400 Hz e 1500 volts em corrente contínua de circuitos elétricos que não são internos aos equipamentos, funcionando sob uma tensão superior a 1000 volts e alimentados através de uma instalação de tensão igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada. Por exemplo, circuitos de lâmpadas a descarga, precipitadores eletrostáticos e dentre outros. A toda fiação e a toda linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização. Esta norma, NBR 5410, aplica-se a instalações novas e a reformas em instalações existentes, e não se aplica a instalações de tração elétrica, instalação elétrica de veículos automotores, instalações elétricas de embarcações e aeronaves, equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas na medida em que não comprometam a segurança das instalações. Instalações de iluminação pública, redes públicas de distribuição de energia elétrica,
instalações de proteções contra quedas diretas de raios, todas essas não estão contempladas na instalação elétrica de baixa tensão. No entanto, essa norma considera as consequências dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações. Por exemplo, seleção dos dispositivos de proteção contra sobretensão, instalações em minas, instalações de cercas eletrificadas também. Em resumo, a NBR 5410 é a norma que abrange a parte residencial, comercial, industrial de instalações elétricas de baixa tensão. Perfeito? A próxima norma que eu vou abordar para vocês é a NBR 14039, que diz respeito a instalações elétricas de média tensão, a qual comporta de 1 kV, beleza? Ou seja, de 1000 volts a 36,2 kV. O objetivo dela é estabelecer um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1000 volts a 36,2 1000 volts, em ambiente industrial, predial e de modo que garanta a segurança dos serviços em eletricidade. As instalações alimentadas pela concessionária, por exemplo, são exemplos de aplicações e correspondem à entrega definido através da legislação vigente demandada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a famosa ANEEL. Esta norma ela também se aplica a instalações alimentadas por fonte própria de energia em média tensão. Essa norma ela abrange as instalações de geração, distribuição e utilização de energia elétrica, sem prejuízo das disposições particulares relativa aos locais e condições especiais de utilização constantes nas respectivas normas e dispositivos normativos. As instalações especiais, tais como marítimas, de tração elétrica, de usinas, pedreiras, luminosas com gases, neônio e semelhantes, devem obedecer, além desta norma, a NBR 14039, as aplicáveis em cada caso. Essa norma ela aplica-se às instalações novas, às reformas em instalações existentes e às instalações de caráter permanente ou temporário. Não se aplica essa norma às instalações elétricas de concessionárias, dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no exercício de suas funções em serviço de utilidade pública. As instalações de cercas eletrificadas, trabalhos com circuitos energizados da NBR 5419 contra proteções atmosféricas. É a próxima norma que a gente vai estar visualizando. A 5419, que é a proteção contra descargas atmosféricas, ela já tem um objetivo de proteção e condições de projeto de instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, famoso SPDA, para proteger as edificações e estruturas definidas contra a incidência direta dos raios. Esta proteção se aplica também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se encontrem no interior destas edificações e estruturas ou no interior da proteção imposta pelo SPDA instalado. Essa norma ela é aplicada nas estruturas comuns utilizadas para fins
comerciais, industriais, agrícolas, administrativos, residenciais e a estruturas também especiais. Prescrições dessa norma não garantem a proteção de pessoas e equipamentos elétricos ou eletrônicos situados no interior das zonas protegidas contra os efeitos indiretos causados pelos raios. Esses efeitos eles são a parada cardíaca, o centelhamento, a interferência em equipamentos ou até a queima desses nossos componentes, causados por transferência de potencial devidas às induções eletromagnéticas. E essa norma, por sua vez, a 5419, ela não se aplica a sistemas ferroviários e sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas. Os sistemas de telecomunicações externos a estruturas também é um outro ponto excludente dessa norma. Também complementando os veículos, aeronaves, navios, plataformas marítimas, que também são objetos de normas específicas. Perfeito? E para a gente poder complementar, né, todo o conhecimento de normas também tragas até aqui e citadas em nosso curso, nós trazemos para vocês a NBR 6151, que é a classificação dos equipamentos elétricos e eletrônicos quanto à proteção contra os choques elétricos. Então, é uma norma específica justamente para isso, tá? Então, essas normas, ela classifica os equipamentos elétricos e eletrônicos quanto à proteção contra choques elétricos em caso de falha da isolação. Ela é aplicada justamente a equipamentos elétricos e eletrônicos previstos para serem alimentados por uma fonte externa de tensão. Essa igual ou inferior a 400 volts, entre fases e destinados ao uso de residências. Por fim, a gente traz a NBR 13534, que são as instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde, cujo objetivo é justamente específico às condições exigíveis às instalações elétricas de estabelecimentos assistenciais de saúde, a fim de garantir a segurança de pessoas, em particular de pacientes, e onde for o caso, de animais. Perfeito, pessoal? Então, eu venho trazer justamente esse conteúdo aqui para vocês, tá? Que diz respeito às normas citadas aqui. Para quê? Para poder mostrar para vocês que, além da própria NR10, nós temos diversas outras normas regulamentadoras, como todas essas que eu trouxe para vocês, e outras também, como a NBR 13570, que são as instalações elétricas em locais de afluência de público, que são normas complementares à nossa formação, que trazem informações de como que a gente deve proceder de forma segura no nosso local de trabalho. A NBR 5418 é um outro exemplo para a gente também, que diz respeito a instalações elétricas em atmosferas explosivas. Então, tudo isso, todas essas normas, são normas que envolvem a eletricidade e traz para a gente os efeitos que a própria eletricidade causa, tanto nessas normas específicas de choque elétrico, de situações onde que pode ocorrer explosão, e outras que regulamentam as instalações elétricas dentro de edificações residenciais, comerciais, de baixa tensão, de média tensão e alta tensão. Então, eu trago justamente isso para vocês, para poder complementar toda a nossa formação
e garantir o máximo possível de conhecimento que é tão relevante para que você entenda como é a instalação, quais são os procedimentos adequados para depois conseguir fazer o que nós vamos fazer na próxima aula, que é justamente análise de risco. Por que eu fiz dessa forma? Por que eu trouxe dessa forma? Não adianta você querer fazer uma análise de risco se você não entende como funciona a padronização traga, né, e regida por norma das instalações elétricas. Se eu for fazer uma instalação elétrica, por exemplo, num ambiente explosivo, cabe consultar a norma de como fazer aquilo e identificar no meu local de trabalho o que se difere da norma para me entender como eu vou construir a minha análise de risco. Então essa análise precisa ser feita e ser feita da forma mais criteriosa possível e de preferência por um profissional qualificado e habilitado. Perfeito? Esse é o conteúdo dessa aula e eu encontro vocês na nossa última aula para falar sobre análise de risco. Forte abraço para vocês e até lá!